foi nas Asas da Vivax com Luciano Pérez e hoje nós estamos recebendo nos nossos estúdios uma empreendedora. No decurso da vida dela, sempre foi assim, desde pequenininha. Ela sempre protagonizou por todos os locais aonde passou. Teve uma vida fácil? Não, mas teve uma vida de muito aprendizado, sempre se movimentando e voando nos seus sonhos. Me conta quem é Priscila Peixoto. Olá, primeiramente obrigado do doutor por estar participando desse programa. Aqui é uma energia gostosa, eu amo estar aqui e muito obrigado mesmo pelo convite. Sou mãe solteira de 2 filhos, uma menina de 16 hoje, a Maria Eduarda e o Antônio de 11 anos. Tenho 41 anos, né? Fui professora, tive a transição de carreira e hoje aí tenho o meu negócio aí no ramo de alimentação. Que legal. Priscila, quem que é mais sapeca? O menino de 11 ou a menina de 16? O menino de 11, sem sombra de dúvidas. Sério? Mas o que é que ele faz? É uma molecagem gostosa de criança? Consegue-se hoje ainda, com um menino de 11, fazer com que se tenha a referência dos idos da nossa infância, onde a gente brincava de rolimã e de bolinha de gude? Como é que é hoje uma mulher criar nessa grande São Paulo uma criança aí com 11 anos de idade? Olha, ele apronta bastante justamente por ele ter esse perfil. Então, ele anda de bicicleta. Olha, eu já levei no hospital para costurar a cabeça dele 3 vezes, de tanto que ele sobe muro, pula muro, porque eu morei durante muitos anos em casa. Então, um terreno grande. Então, ele brincava demais, ia brincar no caminhão do vizinho. Então, tanto que o apelido dele era Pimentinha. Que delícia. Imagina se ele não aprontava nas ferramentas do meu pai. Então, ele é uma criança extremamente ativa em brincadeiras. Tô achando que daqui a pouco vai criar uma coxinha com pimentinha só para prestigiar o teu filho, hein? Sim, ele é bem agitadinho, viu? Priscila, nós conversávamos e tu me falasses que és natural aqui de São Paulo, tu nascesses aqui na zona norte de São Paulo, onde os teus pais moram lá até hoje, na mesma casa, no mesmo bairro. Conta como é gostoso isso, poder ver todos os amigos que fizeram parte da construção da tua história. Olha, quando eu era criança, a rua ali tinha os pais ali tinham muitas crianças. Então, de fato, eu tive muitos amigos nessa fase aí e brincávamos demais. Tive uma infância de brincadeira na rua de tudo, carrinho de rolemã, bolinha de gude, enfim. E ver, né, eles casando, tendo filhos, e a gente às vezes se encontra, né? Isso é muito legal, muito gostoso mesmo. Que legal. Professora, como já falasses, fosses professora, empreendesses, moravas aqui na zona norte de São Paulo, mas passasses num concurso público para dar aula, para ser professora. Contavas também de uma experiência muito gostosa que tu resolvesse ser bióloga, resolvesse fazer biologia, resolvesse fazer faculdade de ciências, professora de ciências. Conta um pouquinho a respeito disso pra gente. Eu me recordo quando a professora entrou na sala de aula de ciências e ela explicou sobre a célula. Aí eu fiquei impressionada. Eu falei, nós somos formados por milhares de células e dentro dessas células existem as organelas que tem cada uma a sua função, que é como se fosse um organismo, um ser completo. Eu me encantei ali. E aí, a partir dali, comecei a estudar cada vez mais sobre o assunto e quando chegou na época do vestibular, foi a faculdade que eu escolhi para fazer. E sou apaixonada até hoje pela biologia. Que legal. Conta um pouquinho como é que foi a infância junto com os teus pais. Olha, nós somos em 5 irmãos, né? Então, a casa estava sempre ali com a alegria, com as suas confusões com 5 irmãos, mais ou menos na mesma faixa etária. Então, você imagina que tinha bastante conflito ali e dificuldades também financeiras, né? Minha mãe sempre foi do lar e meu pai teve alguns negócios ao longo da vida, mas que sempre tinha alguma dificuldade e acabava encerrando ali as atividades. Então, passamos uma infância com bastante restrição ali financeira. Então, cada um dos filhos ali meio que tinha que se virar para se quisesse comer um docinho antes de entrar na escola, se quisesse comprar um tênis. Então, desde pequena, eu e meu irmão, nós fazíamos geladinho para vender, fazíamos pipa,
e vendia separado com a rabiola, ou com a rabiola tinha um outro preço. Então vendi também semijoias, que passava o pessoal entregando uma cartela, e você vendia aquilo, aí ganhava prêmios, ganhava lá uma comissão. Tinha também chocolate que passava. Nessa época, tinha um pessoal que entregava na rua coisas pra gente sair vendendo, né? E então, na minha infância, brinquei muito, muito mesmo, tive uma infância bem agradável nesse sentido, mas também fazia as coisas para vender. E nos conta o porquê do apelido de soldada. Soldada, ai! Por conta dessa restrição financeira que a família tinha, por conta de 5 filhos, época difícil, enfim. A minha mãe comprava sapatos muito maiores do que era o número do meu pé. Então, 3, 4 números maiores. Então, você imagina uma menina andando com um sapato enorme, e aí andava toda assim, né? Marchando. E aí eu chegava na escola, o pessoal até batia continência pra mim. Olha a soldada! Então, vem por conta disso. E hoje, eu sou apaixonada por sapato. Olha que legal. Sou apaixonada. Priscila, com 19 anos, contasses que fizesses o vestibular, passasses e fosses fazer uma faculdade. Sim. O porquê de um concurso público? Quando eu tomei a decisão, né, de fazer a faculdade, vou até voltar um pouquinho, eu ganhava um salário, que na época era o salário mínimo, que era R$400. A minha faculdade custava 365. Ou seja... Tu já trabalhavas para custear a faculdade? Já trabalhava, já. Eu trabalhei registrada, com 14 anos, é o meu primeiro registro em carteira. Certo. Então, desde de novinha mesmo, né? Começou lá empreendendo na infância, vendendo as coisas, entregando panfleto na rua, trabalhando em gráfica, e com 14 anos o meu primeiro registro em carteira. Quando eu entrei na faculdade, então, eu não tinha, inclusive, eu ganhava, pagava a faculdade e não sobrava praticamente nada. Inclusive, foi um período que eu passava até fome para poder fazer a faculdade, comia pipoca, aí na faculdade o apelido não era mais soldado, era pipoca. Sabe aquele pacotinho, rosinha, que custava 25 centavos, e aquilo dá uma inchada na barriga, né? Então, na sustentada, eu comia todo dia. Aí o pessoal, nossa, você come pipoca todo dia? Eu amo pipoca, amo nada, eu queria comer o milho lá, o cachorro quente, mas não tinha o recurso, mas ok. O objetivo era se formar, porque eu queria ter uma mudança de vida. E eu acreditava e acredito, né, que com a educação isso se torna muito mais fácil, né? Então, fiz a faculdade de biologia e queria entrar na área de pesquisa, era o meu sonho. Desde quando assisti a primeira aula de ciências da professora. Mas eu não tinha dinheiro, né, para trabalhar em laboratório. Normalmente você faz estágios que não são remunerados. Então, ou eu trabalhava para pagar a faculdade, ou, né, eu desistia do curso. Então, a primeira coisa que surgiu foi eu passar a lecionar. E eu saí de casa também aos 19 anos, eu fui morar sozinha. Então, eu passei a ter dificuldades no sentido de financeiro. Eu não conseguia trabalhar em laboratório e eu tinha que manter a casa. Então, a única forma foi começar a lecionar de fato. Porém, quando eu entrei na sala de aula e eu passei o conteúdo que eu era apaixonada, você viu os olhinhos das crianças brilhando ali. Aí eu falei, acho que é gostoso dar aula, porque eu tinha medo. Tinha medo porque as pessoas sempre criticam bastante a educação, que é difícil. E quando eu entrei em sala de aula, a primeira vez eu gostei. Mas me apaixonei mesmo quando, inclusive, um professor de língua portuguesa, Jesus, o nome dele, ele falou, eu estava em aula vaga, ele falou assim, Priscila, vem assistir minha aula, quer aprender a dar aula? Vem assistir minha aula. Desse jeito. E eu falei, vou. Subi a assistir a aula dele, aí eu vi, doutor Luciano, que ele não virava as costas para o aluno, ele tinha tudo assim, tudo na cabeça, sabe? Porque antes eu fazia tudo regradinho. Chegava, chamada, colocava o conteúdo, explicava, e eu achava que eu estava arrasando fazendo tudo aquilo, viu? Quando eu vi a aula dele, que não era nada disso, os alunos todos concentrados ali, assisti uma, duas, assisti algumas aulas. Mudou o meu modo de lecionar. E aí, inclusive, depois eu passei a dar aula em cursinho também, que já muda bastante, né? A dinâmica e tudo mais. Aí foi paixão, de fato, pela educação. Tanto minha com os alunos e com a educação, e deles
pela disciplina e também pela minha pessoa. Então, durante a educação, eu fui muito feliz. Priscila, com todas as dificuldades, mas tu tinhas dentro de casa aquela segurança, vamos colocar assim, ainda morando na casa dos teus pais. Afinal de contas, não tinhas as responsabilidades com pagamento de luz, água, telefone e todas as despesas afins para o sustento do próprio lar. Com 19 anos, tu resolvesse sair de casa, morar sozinha e a partir daí gerir a tua própria vida financeira, por mais que tu trabalhasse já para pagar a tua própria faculdade. Com quantos anos efetivamente foi que tu começasses a dar aula? Com 21. 21. Então, estavas com 2 anos de faculdade, com 21 anos começasses a ministrar aula. Já na matéria que tu dominavas ou não? Sim, como professora substituta. Substituta, então não era concurso ainda? Ainda não. O concurso surgiu, eu prestei o primeiro concurso com, se eu não me engano, com 24 anos. E aí foi no estado São Paulo, não passei da primeira vez. Depois surgiu a oportunidade para eu prestar um concurso na cidade de Barueri. Aí eu passei em segundo lugar. Depois prestei na prefeitura de São Paulo, passei também muito bem colocada. E aí surgiu a oportunidade de novo de eu fazer o concurso do estado de São Paulo. Passei também. E aí eu tive que conciliar. Então eu exonerei da cidade de Barueri, fiquei com a prefeitura de São Paulo e com o estado, que era o que conseguia casar as duas. Os 2 cargos, né? Isso tu tinhas quantos anos de idade, aproximadamente? Em torno dos 25, por aí, 24 para 25, isso. Já estavas casada nesse período? Ainda não? Já estava casada. E já tinha a filhinha mais velha? Eu passei no primeiro concurso, minha filha tinha acabado de nascer. Tinha acabado de nascer. Isso. Então, como uma mulher querendo levar o que é de melhor para dentro da família, na realidade tu te dividisses nas funções de mãe e de professora, foi isso? Exatamente. Conta um pouquinho como foi essa fase. Recém-casada, tendo que cuidar da casa, conta um pouco. Olha, foi uma fase que eu curti bastante a minha filha. A educação te dá um pouco essa licença maternidade mais prolongada, então eu consegui cuidar bem e curtir bastante essa primeira fase dela. Quando eu tive que retornar às aulas, como eu tinha acúmulo de cargo, então eu saía 7 horas da manhã e lecionava durante até as 23 horas. Aí eu tinha uma pessoa, né, nessa época, casada, você acaba tendo um maior conforto, né, dividindo as contas, então a vida fica um pouquinho melhor. E com 2 cargos públicos também eu tinha essa possibilidade, então eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa, mas eu conciliava muito bem. Eu estava muito feliz ali com o papel de mãe e com o papel de professora. Na realidade, independente das dificuldades financeiras da infância, tu sempre fosses em busca e na luta da realização de todos os teus sonhos. Muitos dos homens e das mulheres, eles acabam se paralisando nas dificuldades do passado e sempre colocando as suas frustrações do dia de hoje em fatos que ocorreram há 20, 30 anos atrás. A Priscila sempre aprendeu com todas as circunstâncias vividas pela vida da Priscila. Conta um pouquinho como foi isso. Doutora Luciana, a gente passa por tantos desafios, né, ao longo da vida, e tem desafios que a gente fica um pouco... tem lá o período de luto, onde você sofre um baque, como por exemplo quando aconteceu na minha separação, mas a dificuldade, ela tem 2 opções, ou ela te trava ou ela te coloca em movimento. E eu tenho o perfil de que a dificuldade me coloca em movimento, né? Eu preciso sair daquele estado e aí eu começo a tomar atitudes para falar que isso não me pertence, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. E então todas as dificuldades, o meu aprendizado foi fazer algo para sair daquele estado. Não só por mim, mas pelos meus filhos ou até pelos meus pais, quando eu era mais jovem, por exemplo, tinha essa mesma linha de pensamento. Mas Priscila, se nós fôssemos considerar isso que estás falando agora, é basicamente o que aconteceu com teu pai, que teve vários pequenos negócios e nunca desistiu. Tu consegues ter essa memória afetiva com essa veia empreendedora que veio do teu pai, mas com o cuidado, afinal de contas, falasse que a tua mãe é dona de casa. Sim. Uma dona de casa também é uma empreendedora,
porque cuidar do lar não é uma das coisas Sim. mais fáceis, então ela empreende dentro do próprio lar. Queria que tu falasses um pouquinho da formação da Priscila, que ela é hoje, o quanto que essa base dos pequenos negócios frustrados do pai te impulsionaram para te teres hoje esse grande negócio que tu tens. Meu pai, ele abria por questões de gestão, com pessoas, inclusive, né? Tinha um pouco ali de dificuldades para lidar com os sócios, então ele desistia, mas passava um tempo, ele continuava, e quando eu via, né, a frustração dele, e automaticamente o casal briga, né, quando tem problemas financeiros, mas meu pai não dava 2 dias, ele estava com outra coisa, e nunca deixou faltar nada dentro de casa. Passávamos algumas dificuldades, sim, né? Mas nunca faltou, por exemplo, o que comer dentro de casa. Então, quando eu via isso, eu sempre coloquei o meu pai como o meu ídolo, o homem que... meu pai é muito masculino no sentido de quebrou uma lâmpada, ele troca, de qualquer dificuldade ele está ali para proteção. Então, isso me inspirou bastante. Falei, ok, não importa a dificuldade, no dia seguinte eu tenho que prover porque eu tenho crianças e família, esposa para sustentar. Então, acredito que isso de querer sempre criar, de criar algo novo ou de não desistir, vem de fato aí do meu pai. Mas quando a gente começa a olhar a respeito disso, tu com 26 anos de idade, 27 anos já com a tua filha, tendo passado em 2 concursos públicos, já estavas com todos os teus sonhos realizados. Tinhas uma vida próspera, 2 concursos, com 2 salários, mais o salário do esposo, dá para se viver bastante bem. E o porquê desse movimento? Não é loucura? Olha, doutor Luciano, viver relativamente bem depende do tamanho do nosso sonho. Eu costumo dizer que eu miro na lua. Se eu pegar a estrela, eu tô feliz, né? Mas eu tinha outros sonhos, né? E tenho muitos, né? Então eu queria viajar, mas mesmo o salário de professora com do esposo não era o suficiente para a gente fazer viagens, por exemplo, uma vez por mês que fosse à praia. Então a gente tinha essas restrições. Queríamos, né, construímos uma casa, então foi muita dificuldade para isso. Eu queria trocar de carro, mas com a construção, com 2 filhos, com colégio. Então eu precisava de maiores recursos para a realização dos meus sonhos. Então, por mais que para muitas pessoas a estabilidade financeira de um concurso fosse bom, eu queria mais que isso. Eu sempre sonhei mais, né, do que isso. E foi quando começou a surgir de fato ainda mais a vontade de empreender. Aí comecei a pesquisar o que eu poderia fazer, qual o negócio que seria rentável, enfim. Quando tu começasses a pensar, ainda professora, com essa estabilidade, na possibilidade de empreender, estavas casada ainda. Sim. E esse sonho foi construído a 4 mãos. Vocês sentavam e tinham os mesmos ideais. Contasses que nesse período de casamento vocês estavam construindo, e é claro, para realizar o sonho da construção da casa própria, fizesses alguns poucos empréstimos consignados para poder realizar a construção dessa obra. Conta um pouquinho como é que era esse teu planejamento financeiro familiar, porque depois tu passas dessa fase para uma fase realmente de empreender. Queria que tu contasses um pouquinho, porque a gente tem vários telespectadores que têm esse planejamento a 4 mãos na realização dos sonhos. Olha, doutor, se falar que a gente tinha um planejamento financeiro, não tinha. Era assim, precisa comprar, faz empréstimo, pega. Precisa comprar mais alguma coisa, vai fazendo empréstimo, vender o carro para fazer a construção. Então, de fato, não existia um planejamento financeiro, não teve. A gente só foi fazendo as coisas e a hora que viu, inclusive, virou uma bola de neve, né? Foi justamente no período onde houve a separação e eu tive que sair da casa, né? Porque a construção havia sido um terreno já existente do meu ex-marido, então eu tive que sair e voltei para a casa dos meus pais com as 2 crianças. Então, e com uma dívida enorme, com vários empréstimos que eram descontados em folha, com um carro que eu tinha quando solteira ainda, que eu tive que vender para construção, então comprei um carro 100% financiado, que tinha pago uma única parcela quando eu me separei. Então não teve planejamento, não foi desenhado bonitinho, não, foi com muita dificuldade mesmo.
Priscila, falasses a respeito das brigas que tu acabasses presenciando dos teus pais quando daquelas datas das dificuldades financeiras. Diferentemente do que ocorreu na tua relação, os teus pais seguiram juntos em todas as caminhadas, hoje ele está aposentado, e tu falas com muito orgulho tanto do pai quanto da mãe, e isso é uma questão muito legal. Falasses que o teu pai já empreendeu na questão de caminhões e foi com um desses caminhões que ele foi te buscar para voltares aos idos da casa do papai e da mamãe. Como é que foi isso? Vim com 2 filhas, pensasses como sendo um retrocesso, quais foram as tuas brigas interiores nesse momento? Quando eu tomei a decisão de me separar, e que não foi por conta de discussões financeiras, né, foram por outros motivos, né, a minha separação, eu me recordo que eu liguei para meu pai e falei: pai, vem me buscar. E aí, imediatamente ele foi. Ligou meu primo, meu irmão e foram lá. Quando ele chegou, eu não tinha muita coisa, inclusive, para levar, né, e tinha lá a máquina para fabricação de salgados, que foi quando, com meu ex-marido, assistimos um programa e compramos o equipamento para iniciar o negócio. Porém, a coisa não aconteceu, porque não tinha dinheiro, não teve o planejamento adequado. E meu pai falou assim, leva essa máquina. Eu falei: pai, eu não quero. Eu não fiz enquanto estava casada, agora separada, com 2 crianças, eu vou me dedicar de fato só à carreira de educação, vou fazer um mestrado, né? De repente pegar aula em universidade, alguma coisa do tipo, para aumentar minha renda, para ver se eu saía daquela dívida toda. E meu pai falou: você vai levar a máquina? Eu falei: não vou, pai, deixa ela aí, né? Que eu sou, né? Deixa, eu vou recomeçar. E estava muito machucada, né? Nesse período, inclusive, eu estava diagnosticada como estava com depressão nesse período, né? Por conta de diversas dificuldades. Mas não deixei de lecionar, porque eu gostava, né? Então eu falava assim: não, deixa eu fazer isso, porque é o que ajudava a minha mente a trazer alegria, né? Então, e aí meu pai falou: vai levar? Eu falei: não, não leva. Ele falou: colocou dentro do caminhão. A hora que eu vi, já tinha colocado, né? E foi um período bastante difícil. Voltar para casa dos meus pais era a sensação de retrocesso, era uma sensação de humilhação, ouvir coisas que não me agradavam, né? Eu passei a dormir num quarto bem pequeno, dormia com os meus 2 filhos em uma única cama de casal, tinha um guarda-roupa pequeno, que eu fiz questão de colocar a roupa das crianças, e as minhas roupas ficaram, eu coloquei em caixas, né, de papelão, que era embaixo da cama. E então, todos os dias eu saía para trabalhar, né, ainda como professora. Quando eu voltava à tarde, então eu muito cansada, e eu lembro que eu ia chorando por conta da situação e voltava, eu até me emociono e voltava, porque eu falei assim, você saída de uma casa, você tinha todo um sonho e passar por essas dificuldades é muito difícil. Muito. Priscila, quando tem uma lacuna aqui na tua história que eu queria, antes de a gente ir para o intervalo, que tu contasses pra gente. Vocês fizeram vários empréstimos, ainda na qualidade de casal, para a realização e para a construção da casa própria. Então, ou seja, é a realização daquele sonho. Nós estamos empreendendo em algo que é nosso, porque quando a gente empreende numa casa, a gente empreende em algo que é nosso. Mas tu contasses aqui que vendo um programa de televisão, tu e o teu esposo resolveram empreender num negócio específico. Mas vocês já estavam com a construção da casa, já estavam com todas as dificuldades financeiras para terminar aquela obra. Conta um pouquinho como é que foi. Vi o programa, de repente fui lá, comprei as máquinas da realização da tua fábrica. Como é que foi isso? Como é que foi? Foi um impulso, não foi um impulso? Foi um planejamento? Como é que tudo isso ocorreu? Nós estávamos assistindo o programa de empreendedorismo, e aí nós vimos uma moça que lá em Vitória, Espírito Santo, inventou o mini salgado. E aí ali eu olhei para ele e falei assim: isso é um negócio que é rentável, que é novidade,
que eu gostaria de trabalhar, que é na área de alimentação, e aí comecei a pesquisar o que precisava, né, para iniciar o negócio. Achei o fabricante dessas máquinas no interior, fiz o orçamento, não tínhamos dinheiro, o valor era muito mais alto do que eu imaginava, e aí foi quando eu fiz o empréstimo consignado do meu salário para a compra dos equipamentos. Porém, nós imaginávamos que só o equipamento e a força da vontade daria certo, mas não, precisaria de muito mais recurso. E não veio, não tinha mais condições de pegar empréstimo, ele também não, ele já havia pego empréstimo para a reforma, né, para a construção da casa. E aí, do jeito que os equipamentos vieram da indústria, eles ficaram embalados, até o dia que meu pai colocou no caminhão. Do jeito que o rapaz deixou, só saiu dali para o caminhão do meu pai. E isso nós estamos falando, a Priscila estava com quantos anos aproximadamente? Com 30 anos. Com 30 para anos 31. de idade. É uma história muito recente, é uma história de 10 anos atrás. Sim. E a Priscila mesmo com todas essas dificuldades de vida, vivendo uma separação, tendo que voltar para a casa dos pais, de repente até com aquela birra de filha, para que eu vou levar esses equipamentos? Pai, deixa aí. E aí o pai com aquele olhar de quem já tinha empreendido em uma série de outros negócios, vendo a filha com uma pequena depressão, diz, coloca no caminhão. E nós vamos ouvir um pouquinho mais dessa história já, quando nós retornarmos no intervalo, para que nós continuemos sonhando e voando nas asas da Vivax com essa grande empreendedora que é a Priscila. Já estamos de volta, vamos para um rápido intervalo. Olá, eu sou Rômulo Lopes e quero te convidar para conferir o nosso podcast sobre beleza todas as segundas e quintas às 18 horas no Pod Vivax. Trago para você as melhores dicas e tendências em cabelo e maquiagem e estética. Não perca aqui no Pod Vivax. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Olá, tudo bem? Aqui é o Flávio Júnior do programa Bem Melhor. Tem um convite muito especial para você. Todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite, Bem Melhor com Flávio Júnior. O seu programa de viagens, gastronomia e bem-estar, agora aqui na telinha da Vivax TV. As melhores receitas do Brasil e do mundo, aqui no programa Bem Melhor. Então temos um encontro marcado, todas as quintas, às 8h30 da noite, na Vivax TV. Eu espero por você. Olá, telespectadores da Vivax TV. É com muita alegria e entusiasmo que eu anuncio para vocês um novo programa da casa, Backstage com Edras Graff. Todos os sábados, às 22 horas. O melhor do universo do entretenimento, os bastidores de tudo que acontece aqui em São Paulo, você confere comigo aqui na Vivax TV. Estamos de volta com um Voe nas Asas da Vivax, tendo essa conversa super gostosa sobre a história de vida da Priscila.
Nós ainda estávamos conversando no primeiro bloco a respeito daquele momento em que ela estava no deserto, literalmente num deserto de vida. Ela saiu de uma separação, voltou para a casa dos pais, estava ainda financeiramente também muito abalada por conta dos inúmeros empréstimos consignados para a realização do sonho da casa própria. Na casa dos pais, aquela máquina que veio dentro do caminhão mais por uma exigência do pai do que qualquer outra coisa, começou a transformar a vida da Priscila. Priscila, com 30 anos, depois de ter vivido um casamento, depois de ter passado num concurso público com 2 filhas, hipoteticamente com uma vida super agradável, tu estavas vivendo um pequeno período de depressão. Sim. Nesse período de depressão, assistindo um programa de televisão, resolvesses comprar uma máquina, de repente ouvisse a voz de um anjo dizendo: pode ser bom, pode ser bom, pode ser bom. Aceitasses essa intuição, fizesses mais um empréstimo consignado, mas de repente tudo se ruiu, inclusive com esse sonho em conjunto, com a separação. A Priscila de 10 anos atrás é diferente da Priscila de hoje? Muito. Muito. Eu falo que nada acontece ao acaso, né? Deus nos coloca algumas dificuldades, algumas dificuldades justamente para que a gente possa crescer, né? E sair do lugar que nós estamos para um outro. E hoje o que eu aprendi é que as dificuldades elas sempre vão vir, né? Umas maiores, outras menores, mas se você tiver fé e uma vontade muito grande de sair daquela situação, e essa vontade tem que vir de dentro mesmo da gente, e aí tu pensa, como eu posso fazer isso? E hoje, toda vez que aparece essa dificuldade, hoje ela é muito mais simples de resolver. Porque lá atrás, para mim, foi muito, né, era uma situação bem complicada, mas eu tinha 2 crianças e eu não podia deixar a peteca cair. Então eu falei, inclusive foi o período que eu me aproximei mais de Deus e as oportunidades começaram a aparecer. E eu fui agarrando todas que apareciam e com muito trabalho. Priscila, quando a gente pensa em depressão, quando a gente pensa uma mulher jovem com 31 anos de idade vivendo uma depressão, a maioria das vezes, para que a gente possa sair das nossas dificuldades, e ali estavas com uma dificuldade emocional, vivesses uma separação, estavas com dificuldade financeira, tinhas o teu salário, mas pelo que tu estás nos contando, a margem consignável do teu salário fazia com que sobrasse muito pouco valor para que tu conseguisses te manter, tanto que, vou botar isso entre aspas, a vivesses uma pequena humilhação, uma pequena sensação de derrota voltando para a casa dos pais. Sim. E de repente desses uma guinada, literalmente mudando a tua vida da água para o vinho. E aqui eu vou fazer um parênteses. Contavas no primeiro bloco que para sair dessas dificuldades, a tua primeiro anseio era fazer um mestrado e pegar mais turmas, e de repente uma turma até na própria faculdade, que iria te agregar um valor maior de salário. Sim. Isso é o que tu querias, estava na tua zona de conforto, era o que tu enxergavas. Mas de repente aquela máquina estava ali guardada, ainda toda embrulhada num canto. Falavas agora no intervalo que colocasses aquela máquina à venda para conseguir construir a tua casa própria. Quando esses sonhos da venda da máquina, que isso tu sonhavas lá atrás, ou da não realização do mestrado, também se frustraram, como foi a Priscila olhando para esse aspecto de vida para que ela pudesse dar essa guinada? Eu me recordo que quando eu estava nesse período eu não tinha dinheiro para pagar psicólogo, por mais que fosse indicação. Então eu conversava bastante com uma amiga e ela falou assim, eu tive uma vez depressão e eu me curei correndo. E correndo? Porque eu sabia que aquilo não me pertencia. Eu nunca tinha tido, né, depressão nem nada, eu não sabia o que era. Quando eu fui, né, estava numa situação e aí fui diagnosticada, eu falei, não, isso não me pertence. E aí essa amiga, né, me relatando isso, doutor, no dia seguinte eu peguei qualquer tênis, coloquei dentro no pé e saí correndo. Então acho que isso ajudou bastante nessa questão hormonal e sair deste quadro, né? E a guinada
a motivação era a dificuldade e eu precisava sair daquela situação por conta dos meus filhos, e a guinada mesmo foi quando eu estava em sala de aula, né, ainda lecionando, né, e eu coloquei os meus equipamentos à venda, porque eu já não acreditava mais que aquele negócio daria certo e que eu de fato tinha que procurar algum mestrado para fazer. E aí meu telefone toca, eu atendi, era uma pessoa interessada na minha máquina, né, para comprar, porém ela não tinha dinheiro. E começamos a conversar no telefone e falou, nossa, mas por que tu vai vender? Não, entrei no mérito naquele momento, mas eu falei, olha, eu não consigo tocar agora. Ele falou assim, mas você tem uma mina de ouro. Foi o termo que a pessoa usou na época para mim por telefone. E falou assim, mas eu faço salgadinho, por que a gente não pode conversar? De repente a gente consegue fazer algum tipo de parceria. E aí dias depois eu conheci essa pessoa pessoalmente, criamos uma estratégia, né? Ele falou, olha, eu faço salgadinho, você coloca teu maquinário e você sai à busca de cliente. Doutor, eu falei assim, eu só preciso buscar cliente? Falei, eu dou aula, eu tô em dificuldade, eu falei, ok, eu vou fazer isso. E aí eu fiquei pensando qual era o público que eu deveria buscar para comprar os salgadinhos e etc. E comecei com uma parceria, então, que inclusive se tornou meu sócio, né? Hoje não mais, hoje ele trilhou um outro caminho, mas comecei com uma sociedade, então ele tinha a experiência de produção dos salgados, né? Ainda que de forma bem caseira, fazia na mão, e eu tinha essa questão da comunicação, vendedora desde pequena, então juntou o dom dele com o meu, e aí começamos a produzir. Ainda assim não foi fácil, porque nós não tínhamos dinheiro nem para comprar matéria-prima para iniciar uma produção de fato, como o maquinário ali comportava. Que eu estava com dificuldades financeiras e ele estava ainda pior. Mas tínhamos uma coisa em comum. Tínhamos a necessidade, não era nem só vontade, era a necessidade de sairmos da situação que nos encontrávamos ali, né? Tanto ele na financeira dele e eu na minha, na casa dos meus pais, enfim. Uma coisa que chama bastante atenção foi quando tu falasses que fosses diagnosticada com depressão. Sim. Parece bastante longe o fato de hoje a gente viver uma realidade em que vários homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, eles estão sendo acometidos por essa doença que é o mal do século. Tanto a depressão quanto a ansiedade fazem com que as pessoas elas não vivam o presente, Sim. com que elas vivam com a cabeça no passado ou com a cabeça no futuro. E a Priscila, com 2 filhos, tendo recém saído de uma separação, precisava sim pensar no futuro, afinal de contas tem os filhos para criar, também se via presa a uma série de circunstâncias do passado que precisavam ser resolvidas em virtude da separação e das dificuldades financeiras. É claro, com a necessidade de uma redescoberta como ser humano, e voltar para a casa dos pais não é uma das situações mais fáceis, afinal de contas, depois que a gente voa, esse retorno ele se torna mais dificultoso, não que não seja agradável, afinal de contas, pai e mãe sempre nos abraçam com aquele aconchego sempre acolhe, maravilhoso. A Priscila, quando conheceu esse novo sócio, começaram a empreender com todas as dificuldades. Sim. Quando que a Priscila resolveu se exonerar do cargo público, ou ela não se exonerou, ela continua dando aula? Como é que foi essa transição na vida da Priscila? No primeiro momento, eu pedi uma licença sem remuneração do Estado, né, para poder ter tempo para me dedicar ao negócio. E continuei lecionando na Prefeitura de São Paulo. Então, eu dava aula de manhã, e aí na parte da tarde até a noite, eu ficava na produção de salgados. Então, eu trabalhava na produção, eu era vendedora, eu era a pessoa que entregava, né? No início a gente faz tudo, né? Chegou a um ponto que eu entrava às 7 horas da manhã na escola. Então, era 4h30 da manhã, eu carregava o carro, fazia uma primeira entrega, deixava um tanto armazenado lá no isopor, tudo mais, lecionava a aula, e aí saía, fazia mais uma entrega e ia para a indústria. Então, neste período, eu trabalhava 18 a 19 horas por dia. A Priscila alugou um local para começar a fazer essas primeiras produções, fez dentro de casa. Como é que isso ocorreu, Priscila?
Nós iniciamos na casa do meu sócio da época. Na casa do sócio. Na casa dele. Usávamos a cozinha e a sala. Se ele não deu medo, afinal de contas, tinhas as dívidas para pagar, os empréstimos a pagar e, mal ou bem, a estabilidade, a certeza do salário no final do mês, de ambos os cargos que tu ocupavas em virtude do concurso, e aí de repente tu desistes de um, pede uma licença sem remuneração, tu já estava faturando para poder fazer esse comportar de renda. Conta um pouco como foi tomar essa decisão. Não tinha. Não tinha. Quando eu tomei essa decisão, não foi fácil, pensei durante os 4 dias, também não foi muito, porque eu fui pro tudo ou nada. Eu já estava em dificuldade. Se não desse certo, claro que por ser concursada eu poderia voltar a qualquer momento. Meus familiares ficaram bastante preocupados, porque na cabeça deles eu tinha que vender o maquinário para construir uma casa para mim, para sair da casa dos meus pais e dar aí uma segurança maior para os meus filhos. Mas eu pensei, falei, pode ser uma virada de chave, né? Eu consigo fazer vendas. Então, por mais que eu estivesse arriscando um salário, né? Arrisquei, né? Na verdade, um salário, tive 50% do meu pagamento do mês seguinte, eu já não teria mais. Só deixa eu fazer um adendo. Nessa época, esse salário representava 50% da tua renda, ou era um pouco mais, um pouco menos? Como é que... Era 40%. 40%. Então ficasses com o maior salário e te exonerasses do menor para poder compor as suas horas. Isso. Foi exatamente isso. Então, eu gosto eu pego oportunidades, né? Eu falei assim, é uma oportunidade, eu vou conseguir fazer a venda, eu acreditei naquilo. E uma coisa, eu não pensava, inclusive, que eu poderia voltar. Eu só tinha esse plano. Falei, esse é meu plano A e ele tem que dar certo. Não importa o que eu faça, ele vai ter que dar certo. E muitas vezes, às vezes, as pessoas ficam, se não der certo eu faço outra coisa. Se você focar naquilo, se você acreditar que aquilo vai dar certo e trabalhar, eu trabalhava 18, 19 horas todos os dias. Então, da quarta e quinta-feira eu chorava de exaustão, às vezes dentro do carro, jogava água no rosto assim para não dormir, mas a minha convicção de que aquilo daria certo e que teria que dar, né? Eu acho que é isso que fez com que tudo, de fato, desse certo, né? Sila, então, quando foi o dia que tu chegasses na fábrica, que hoje tens a fábrica, tens as franquias, e até não contasses ainda o nome do teu negócio, tens que nos contar, é uma delícia, gente. Ela tá sempre aqui, junto com a família da Rede Vivax de televisão, trazendo esses salgadinhos, os churros, as coxinhas maravilhosas. É fantástico os produtos e a escala ao qual a Priscila ela tá vendendo hoje. E é muito importante nós falarmos a respeito disso, porque grandes decisões na vida, elas às vezes precisam ser tomadas em períodos muito fortes de desertos. E escutar a voz de Deus, escutar a voz dos anjos, escutar a sua intuição, fazem com que a gente saia da nossa zona de conforto, que foi o que ocorreu na vida da Priscila. Vamos olhar para um passado muito recente na vida dela. Ela saiu de casa aos 19 anos, ela já tinha vencido, afinal de contas passou num vestibular e já conseguia suprir o seu próprio sustento, realizou o sonho do casamento, o sonho de ser mãe, 2 filhos, um inclusive ela já falou que vai lançar um novo salgadinho com o nome de Pimentinha. De repente ela viveu uma separação, afinal de contas ela não se sentia mais feliz naquela relação e a gente precisa sim fazer movimentos e não viver escravidões, e ela já com muita dificuldade financeira, dentro de sala de aula, quando colocou os equipamentos à venda, através de um desconhecido, começou um novo negócio. Quando a Priscila olhou para tudo isso e disse, caramba, eu tomei a decisão certa. Olha, foi mais ou menos, acho que umas 3 semanas depois que a gente fez a primeira produção, né? Eu já tinha arrecadado o dinheiro do meu salário do mês inteiro. E olha que, né, até entre produzir e achar o cliente, e aí eu falei, nossa, deu certo.
E aí eu consegui pagar, inclusive, a prestação do carro que estava atrasada. Então, em 3 semanas, eu peguei o dinheiro do meu salário inteiro que eu havia exonerado. Então, eu falei, deu certo. Em matéria de quilos, tá? A tua primeira produção, ela foi de quanto, Priscila? Quantos quilos? Eu não sei se é assim que a gente poderia mensurar. Foi de 50 quilos. 50 quilos. 50 quilos. E como foi a conquista desses clientes? Para tu batesses de porta em porta, para que pudesses abrir essa frente da venda com escala dos teus produtos que estavam sendo produzidos na cozinha de um sócio desconhecido, uma pessoa que criasse uma afinidade. Sim, o que eu fiz? Eu fui na época né, até hoje nós vendemos, né, o salgado no copo, coxinha no copo. Eu criei uma planilhinha. Fiz lá no PowerPoint. Então, um pacote de salgado, quanto que ele custaria para o cliente, o quantos copinhos iam render, o quanto ele ia faturar, qual era a margem de lucro dele. Então, eu fiz uma apresentação e fui em alguns clientes, mas era por tudo desconhecido. Então, fui em 1, 2, 3... Todos fecharam a porta. Fui em mais, né? Mas fecharam a porta. Eu falei assim, eu tô indo, não sei, o público tá errado. Acho que eu ia sempre em cafeteria. Não tava legal. Foi negativa. E aí eu parei e falei assim, eu preciso achar um outro cliente. E tava lá só com 50 quilos de produto. Não tinha nem condições de levar amostra, enfim. E eu fiquei pensando, eu preciso pegar um cliente que tenha já o maquinário, que era a fritadeira, que pegue um público jovem. Eu fiquei pensando no perfil do cliente. E aí, eu indo embora, passei em frente a uma faculdade e vi um vendedor de batata frita. É ele. Ele tem fritadeira, ele tem tudo, ele tem o público. E aí, mandei fazer um banner, mesmo sem o recurso. Né? Você vai lá e pede fiado, né, na gráfica. Fiz um banner assim, coxinha no copo, R$2. Dei para ele de presente 20 quilos de produto, ou seja, metade praticamente da minha produção. Me apresentei os números e falei assim, eu estou te dando de presente o banner e 20 quilos de produto. Eu preciso que você me dê a oportunidade de fritar aqui, eu vou fazer a degustação aqui para os teus clientes, enquanto você vai vendendo e vai fritando e vai vendendo para o teu cliente posterior. Se você gostar do produto, se seus clientes gostar e você quiser comprar, a única exigência que eu faço é que você tem que fazer o pagamento à vista, né? Do produto, porque eu não tinha dinheiro para comprar mais matéria-prima, então por isso era, né? Então eu estou te dando e o que você lucrar, você compra em mercadoria. E aí ele olhou e falou, de graça? Tô ganhando aqui 20 quilos de produto, um banner, e em menos de 2 horas ele havia vendido tudo. E aí eu falei, então agora você pega e eu preciso que você compre essa mercadoria. Ele falou, tá bom, para amanhã. Eu falei, não, deixa para o próximo dia, que eu tinha que comprar matéria-prima para produzir, para poder entregar. E ele, né, poucos dias, semanas ali depois, ele passou a comprar 100 quilos por dia de salgadinho. De uma barraquinha que ele tinha, ele comprou um trailer. E aí ele já montou um segundo ponto comercial, depois um terceiro ponto em uma outra faculdade. Então ele se tornou, inclusive, um cliente muito grande ali. E aí eu falei, é esse o perfil de cliente que eu preciso. E aí eu comecei a procurar esse perfil de clientes na porta de faculdades, enfim. Ele continua sendo teu cliente hoje? Continua. Que legal. E ele teve a vida transformada dele. Quando isso aconteceu, pra gente é uma satisfação tão boa, né? Tão gostosa. Mas, Priscila, se tu fores reparar, muitas das coisas que aconteceram na tua vida, Deus foi colocando anjos. Deus foi colocando anjos, foi colocando oportunidades, e o grande fato é que quando a gente está no tumulto do barulho e do problema, a gente não escuta a voz desses anjos, e tu tivesses a percepção de escutá-las. Foi lá no momento em que o teu pai disse, leva esse maquinário. Foi no momento da ligação para a venda dos teus produtos, para a venda das tuas máquinas, que tu olhasses e dissesses, posso ter uma sociedade com um desconhecido. Fizesses uma produção, poxa, não tem cliente, estava batendo no local errado, Deus te colocou no caminho, olhando para um vendedor de batata frita na porta de uma faculdade. Sim. E isso é muito gostoso, porque esse movimento, ele transforma. Hoje, a Priscila, 10 anos depois, desse cliente que passou a comprar 100 quilos por dia, vende uma média de quanto em quilos aí nesse Brasilzão afora?
Olha, a produção da fábrica hoje são 3 toneladas dia. 3 toneladas dia. E aí criamos a marca Coxinha Brasil, que é uma franquia, hoje está com 15 unidades, 4 sendo montadas, né? Então, agora esse mês inaugura mais 4, com um projeto aí de Coxinha Brasil Dark Kitchen, que é para as mulheres donas de casa poderem trabalhar com pouco investimento. Enfim, e esse investimento, quem está fazendo é a própria marca, justamente para que elas de fato tenham a oportunidade de ter a mudança de vida. Então hoje são 3 toneladas e mais a franquia Coxinha Brasil. Que legal. Priscila, quando tu pensas, até a gente conversava sobre isso no início do programa, aqui nos bastidores, tu falasses e com muito orgulho, com muito brilho nos olhos, a criação dessa marca para transformação da vida das donas de casas que podem vender e empreender dentro da sua própria casa. Aonde tu te inspirasses? Foi na tua mãe que vivia como dona de casa e de repente não tinha uma empregabilidade? Me conta de onde veio essa inspiração. Olha, tem muitas mulheres que fazem salgados em casa, né, e recebem a encomenda. E muitas têm a dificuldade de fazer o salgado na mão, a família não vê como uma empreendedora, muitas ouvem do dia, larga isso não procura outra coisa para fazer, que são salgadeiras, né? Mas elas não são muitas vezes valorizadas pela família porque não tem um CNPJ, porque não tem um negócio em si, né? E elas não veem a cor do dinheiro, porque compra mercadoria, produz, já paga a conta, enfim. E foi na visita de uma senhora, né, que eu criei um plano de negócios para ela, eu gosto muito de fazer isso, de dar, né, salgado, fritadeira, às vezes para o pessoal começar o teu negócio, mas foi na visita dessa senhora que eu olhei e falei assim, por que não profissionalizá-la de fato? Criar um CNPJ, criar uma plataforma para que ela possa vender online, colocar uma agência de marketing para que faça o impulsionamento, para que ela tenha vendas desde o início do seu negócio, que tenha uma embalagem bonitinha, que ela veja o faturamento dela, que feche as contas do mês com uma planilha e ela veja o lucro. E a família começar a vê-la como de fato uma empreendedora. E isso mexe muito com a autoestima da mulher para que ela se sinta feliz. Olha, eu não sou salgadeira, eu tenho um negócio. Continue sendo salgadeira, mas de um formato diferente. E essa valorização delas fez com que eu criasse a ideia de criar a Coxinha Brasil Delivery. Foi vendo a transformação de algumas mulheres que eu fui ajudando, e aí eu falei, vou fazer um projeto desse. E na realidade o objetivo do negócio é que elas consigam vender para os vizinhos, parentes, amigos. Conta como é que é esse conceito. Nós temos várias mulheres que nos assistem por esse Brasilzão. A gente recebe, o nosso maior público ele é feminino, com mulheres acima de 40 anos de idade. Então, eu acredito que elas devem estar vendo na tua história uma possibilidade de transformação, porque muitos de nós, seres humanos, temos as nossas dores, temos as nossas dificuldades, e quando a gente vê essa perspectiva de podermos fazer diferente na nossa própria vida, isso dá um sorrisão, um brilho nos olhos fantástico. Então conta como é que é mais ou menos esse negócio para que todas essas mulheres que tanto nos assistem, elas possam de repente também ter a virada de chave delas através da tua história de vida e através do negócio que estás proporcionando para cada uma delas. Eu tenho aquilo, né? Eu miro na lua sempre. Então, quando elas podem sim, para vender para os vizinhos, para as amigas, para os parentes, mas a gente tem que utilizar a tecnologia ao nosso favor. Hoje tem várias plataformas que fazem essa propaganda e fazem essa venda para nós, né? Então nós pegamos os nossos produtos e colocamos nessas plataformas para venda e divulgamos isso nas redes sociais. Então imagina você tá lá à noite, vê uma propaganda, clica. E aí vai cair onde? Vai cair o pedido na casa da dona Regina, que está ali com a sua plataforma montada. Então existe, por região,
A gente coloca ali, a gente coloca um pino, né, nós falamos, e coloca, então a dona Regina vai atender da casa dela o entorno de 5 quilômetros. Então todo mundo que quiser um salgadinho jogar, por exemplo, no Google, ou estiver assistindo ali nas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, sentir vontade, clicou, vai cair o pedido na dona Regina, a Regina vai receber o pedido no celular, ela vai preparar e embalar, o motoboy vai buscar ela e vai entregar. Então, além dos vizinhos, a ideia é utilizar essas plataformas de venda que são um sucesso sempre de venda. O que é fantástico, na verdade, porque quando a gente começa a falar de escala em matéria de negócio, hoje comentava-se que estás com 15 franquias, estão abrindo mais algumas, mas quando tu passas a dividir esse Brasil por raios, tu passas a escalonar com pessoas por esse Brasilzão, tendo a possibilidade de levar o teu produto e, é claro, vou colocar isso entre aspas, mas ser uma sócia franqueada de uma grande rede que está fazendo muito sucesso. Da onde surgiu essa ideia? Hoje, dentro de um mesmo restaurante, existem que são chamadas de Dark Kitchen, o Ghost Delivery, né, cozinhas fantasmas. O mesmo restaurante tem várias operações, muitas vezes. Então, a gente pede comida, às vezes a gente não sabe de onde vem, e está vindo de um mesmo estabelecimento. Então, surgiu a partir, né, da visita de uma senhora lá na fábrica, e dar oportunidade para essas mulheres criarem de dentro da tua casa pegarem a Coxinha Brasil, colocarem dentro da sua residência com todos os requisitos. A gente transforma a cozinha dela numa cozinha de restaurante para que ela possa atender o consumidor final, mas surgiu da vontade mesmo de transformar a vida delas e da possibilidade do que ela já tem dentro de casa. Essa história de resistência, de resiliência, de empreendedorismo, de força, de fé, de coragem, transformou a vida da Priscila e, através da transformação da vida dela, ela passa a transformar a vida de milhares e milhares de pessoas. Priscila, foi muito gostoso conversar contigo. Eu queria que tu deixasses um recado, deixasses uma mensagem para todos os nossos telespectadores, e voar contigo nas asas da Vivax foi incrível. Eu que agradeço mais uma vez a participação. Estou muito feliz, né, por poder compartilhar um pouco da minha história e, quem sabe, inspirar mulheres. E o recado que eu tenho é: pessoal, não desista. As dificuldades, elas vão aparecer. Tenha fé, em primeiro lugar. Tenha a vontade de mudar. São as duas coisas primordiais. E a terceira, faça acontecer, né? Tenha foco no que você quer. E mesmo sem o recurso, as oportunidades aparecem. E eu costumo dizer, doutor Luciano, que assim, põe o pé e Deus põe a terra. Então faça, dê o seu primeiro passo, né? Se você quer, só confia que Deus vai fazer, fazendo a tua parte sempre, claro, né? Isso aí. E mulheres, tem tanta coisa que a gente pode fazer. O mercado está aí para nós, em vários ramos, então só faça. Faça e tenha a sua vida transformada. E, né, Deus dá asas, então vamos fazer o nosso voo. É isso mesmo. Nunca se aprisione nos seus medos. Faça diferente e faça a diferença. Entre em contato aqui com o número da Rede Vivax de televisão para que você possa ter um contato mais próximo com a Priscila. Acompanhe a Priscila nas mídias sociais, no Instagram, conheça um pouco mais desse grande negócio que revolucionou a vida da Priscila e de todos em seu entorno e pode também modificar e transformar a sua vida. Nunca esqueça de voar nos seus sonhos. Nunca esqueça de voar nas suas vontades. Nunca esqueça de voar nos seus pensamentos. Nunca esqueça de voar nas suas crenças. Voe nas asas da Vivax. E hoje esse voo foi com Luciano Pérez e com a Priscila. Gratidão.